Olá pessoal, professor Haroldo Queiroz, passando aqui para a gente fazer uns comentários, né, sobre a prova do CFO PEMERGE 2024. Gabarito preliminar vai ser liberado amanhã pela Fundação Getúlio Vargas e hoje a nossa ideia é trabalhar aqui algumas questões. Antes disso, né, a prova foi uma prova difícil, talvez não tenha sido a melhor prova. Vários alunos, né, reportaram não só no penal militar, como todas as disciplinas, né? O examinador foi bem exigente, uma prova cansativa, enfim. Na nossa disciplina a gente vai ver que tem duas questões ali que me parece que seria passível de anulação em decorrência de não constar do conteúdo programático previsto no anexo 2, tá? Mas a gente vai ver isso mais lá na frente. E a outra questão, eu fui batendo na prova ali com um livro, né, de parte geral, e fui vendo que muito daquelas questões que cobraram parte geral, a gente tinha um tópico de tratamento diferenciado entre CPM e CP, e aí o legislador foi lá e colocou algo que é específico do CPM, ele colocou na prova, enfim. Então foi bacana ver que o livro está funcionando, né? E agradecer também aos alunos, né, que confiaram aí na gente, né, nessa caminhada, uns já há alguns anos, outros mais próximos aí do concurso. A gente teve aula de madrugada, né, de 11 a 1 hora da manhã, a gente teve aulões de vésperas, a semana foi tudo muito intenso, inclusive eu acabei com um problema de garganta, um corpo mais mole, mas isso daqui a pouco já passa e a gente já fica forte de novo para os próximos desafios, e com vocês não é diferente. Prova objetiva veio difícil, mas vocês vão passar para a prova subjetiva, foi difícil para todo mundo, e lá vão avançando nas etapas e vão chegar ao oficialato da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então vamos começar aqui. Bom, a correção, né, da prova de 2024. Questão número 1, eu não vou bater uma a uma das questões, até por essa limitação de fala, né, mas vou abordar aqui já de forma bem objetiva. A questão 61, ela era uma questão que abordava da aplicação da pena, né, a parte geral, portanto, e queria a questão correta. E a correta era um tratamento diferenciado entre CPM e CP comum, no que se refere ali a atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Que a gente tem, e aí eu deixo aqui para vocês, fui extraindo alguns trechos, né, do livro, e no 69, quando eu vou comentar, dada essa predileção do examinador de trabalhar institutos que são diferentes entre os códigos ou específicos, eu abri um tópico só para falar das diferenças, e a resposta, a letra A, efetivamente estava no tratamento diferenciado, e deixei aí uma ou outra é, remissão, reprodução, que ajudaria na solução da disciplina, tá? Da questão. Então vamos lá. A questão 62, para mim ela tem um problema, tá? É essa do policial rodoviário federal, e eles comentavam muito isso em sala, né? É, soldado da PM, fardado, em serviço, tudo mais, qual o crime que ele teria cometido, enfim. Uma questão grande, né? E ele queria saber qual era a correta, mas todas elas, praticamente todas as assertivas, elas demandavam um conteúdo de direito processual penal militar. Conteúdo esse que não foi exigido no anexo 2. Então, para mim, essa 62, embora efetivamente, gabarito letra C, né, é, você instaura um procedimento para apurar todas as circunstâncias a fim de indicar que título se deu a condução do veículo roubado por policial militar fardado em horário de serviço. Isso é efetivamente o que deve ser feito, mas veja, essa matéria é nitidamente processual penal militar.
e o concurso não exigiu essa disciplina, tampouco fez prever na parte de processo penal comum. Então, para mim, essa 62 seria uma questão passível de anulação, considerando que ela não consta no conteúdo programático. E o que é o conteúdo programático, senão a maior segurança jurídica do candidato? Né? A segurança do candidato é saber que tudo que está no anexo 2 pode ser cobrado. Mas, de outro modo, nada que não consta ali poderia ter sido cobrado. Né? É, aspectos doutrinários, jurisprudenciais, ok, sem problema nenhum. Mas a disciplina de processo penal, instalação de procedimento investigatório militar, salvo naquelas hipóteses lá do artigo 9º, dos parágrafos 1º e 2º, o restante não poderia, tá? Então, a 62 fica com essa questão. 63, a 63, a gente já acompanhou umas outras correções também, e há uma dificuldade aqui em assinalar qual seria a certa. Alguns professores, né, indicaram a A como correta, mas qual é o grande problema da A? Eu deixei já no material, né? Antes da 14688, a A assertiva A da 63 estava correta. Só que agora com a 14688, para o semi-imputável não tem mais uma atenuação, que na fórmula de 73 é de 1/5 a 1/3. Eu tenho uma causa de redução. Então, e eu me preocupei em deixar isso dessa forma, assim, tudo que fosse novo, destacar, né, as modificações que eram relevantes, e o legislador optou por reduzir facultativamente a pena, substituindo atenuada por reduzida de 1 a 2/3. Dispositivo mais benéfico, portanto, né? Então, vejam, a indicação foi A, B, C, D não poderiam ser. Me parece que diante desse cenário não muito confortável, eu marcaria a letra E, né? A suspensão voluntária da medicação impede que o réu demonstre e seja considerado inimputável, uma vez que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? Vejam, valendo-se ali da teoria da ação livre da causa, né? Veja, ele mesmo que resolveu parar, não tinha ainda determinação médica, ele resolveu parar com os medicamentos. Então, assim, ele não estava com a capacidade dele estava diminuída, que não ensejaria uma inimputabilidade, mas uma semi-imputabilidade, enfim. Mas dentre as alternativas, né, e a gente tem que marcar uma, eu ficaria com a E, tá? Embora essa questão da torpeza tenha soado um pouco estranho, tá? 64. 64 foi uma questão que a gente abordou em aula, né? Toda vez que esse assunto vinha, porque a gente tem agravantes que elas se aplicam exclusivamente ao militar. E no caso da embriaguez, tanto a voluntária quanto a pré-ordenada, elas servem, né, como circunstância agravante se não for alimentar, qualificar e tudo mais. E para o civil só a pré-ordenada. E normalmente vinha essa pergunta, eu já nem mencionava mais, eu já sabia que viria a pergunta na sequência, mas se decorrer de caso fortuito, força maior. E numa dessas aulas de véspera, um aluno perguntou ali para mim, de frente, lá na frente, aí eu falei, isso eu tenho que replicar para todo mundo, que é relevante, pode ser uma questão de prova, e efetivamente foi, tá? Pergunta aqui quais dessas circunstâncias, né, agravariam a condenação do militar, e não falou aqui exclusivamente pro militar. É sempre uma preocupação entender o enunciado. Então, contra irmão tem, auditório da Justiça Militar tem, mediante surpresa tem, país estrangeiro tem. Agora, embriaguez fortuita, se completa, vai afastar a culpabilidade, se incompleta, vai reduzir a pena de 1 a 2/3. Então, efetivamente, a gente tem aqui uma assertiva C, como a que não se enquadra aqui nas causas de agravação dessa pena, tá? Conteúdo aplicado, cobrado da aplicação da pena, parte geral. Senti muito falta da parte do artigo ali do 1º ao 28,
da aplicação da lei penal militar, dispositivos que eram muito cobrados, e acabou que o examinador optou por fazer outras cobranças, né? Artigo 65, a questão do capitão, questão polêmica, essa questão, pessoal, é uma questão bem polêmica, bem complicada, né? O crime de abandono de posto, a gente trabalhou muito, fez aquela comparação com descumprimento de missão, tá? E aqui nitidamente não era um descumprimento de missão, eu tinha ali um abandono de posto, que o nome em URES é abandono de posto, previsto no artigo 195, mas é abandonar posto, lugar do serviço ou próprio serviço. E efetivamente esses militares, eles praticaram esse crime de abandono de posto. Agora, quando eles usam essa viatura militar, e, e é detectado, né, pela questão da distância que foi percorrida e tal, a gente fica. Furto de uso não foi, né? Eram agentes ali no exercício da função, estavam com o bem, tá? Então, furto de uso afastado. Peculato de uso a gente não tem. E furto simples do combustível também não poderia ser. A gente ficaria com duas opções: peculato relativo ao combustível, peculato relativo ao veículo automotor. E, e aí, pesquisando, né, na doutrina eu tive dificuldade de localizar, deixei no material de vocês aí um material postado lá pelo Dizer o Direito, em que aponta essa questão que, em tese, se um servidor público, em sentido lato, né, ele usa indevidamente um veículo, isso não vai caracterizar o peculato. Não vai caracterizar o peculato. Ele pode responder por uma improbidade administrativa e tudo mais, mas o crime não vai ser cometido. Fazem uma diferenciação entre fungível e infungível, mas o que a doutrina entende, né, que se com relação ao combustível, se o gasto for excessivo, e a assertiva ela fala isso, né, peculato relativo ao combustível veicular consumido em excesso. Então me parece, tá, que o que a banca queria aqui é que você marcasse efetivamente a C, peculato relativo ao combustível. É, mas veja, não é uma questão nem de longe é, pacífica, enfim, cobrar do candidato uma questão desse tipo, se talvez não sirva tanto para diferenciar aquele que estudou daquele que não estudou, que se aprofundou mais ou menos, enfim, mas vamos ver, amanhã a gente verifica, essa questão é bem polêmica, há divergência entre professores também, né, e dentro do âmbito acadêmico, saudável, mas a gente tem essa questão, tá? Agora a questão 66. A questão 66, né, trata daquelas hipóteses em que eu posso considerar a infração como disciplinar. E é um ponto que a gente bate muito em sala, né? Nos crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, né? Então eu tenho o furto atenuado que permite isso. A FGV já tinha cobrado numa prova desse ano o furto atenuado como medida, com possibilidade de considerar como transgressão disciplinar e que seria a manifestação da insignificância. Agora ela não cobrou 240 e acabou cobrando 209, parágrafo 6º, lesão levíssima. E que eu tenho o hábito, né, de liberar o material de estudo para vocês, a letra da lei, ela com realces, né, seja com sublinhado, negritado, nesse caso eu peguei o nome URIS e realcei, e o dispositivo negritei e sublinhei porque tinha ali como uma especificidade de CPM, algo que poderia vir na prova e efetivamente veio, né, o que foi bem bacana também, tá? Artigo, questão 67. A questão 67 não me pareceu ser uma questão com um grau de dificuldade muito grande, né? Até quando eu comecei a ler, achei que fosse enveredar para a questão da competência, que a gente abordou muito em sala, né? Crime doloso contra a vida de civil, praticado por militar estadual, militar federal, e
E aí a questão efetivamente não queria isso efetivo, né? E sim, lá na letra B, um homicídio doloso que pode ser afastado caso se comprove que o episódio se deu em condições excludentes da ilicitude, legítima defesa, por exemplo, ou até da culpabilidade, tá? O, o gabarito está certo, é B, só a referência, né, que está equivocada, tá repetido na questão anterior. 68, Sursi, assunto também muito cobrado, né, assunto que teve seu tratamento modificado pela 14688, e a resposta efetivamente é A, né? O sursi poderá ser aplicado no momento da condenação e deverá ser motivado pelo magistrado, bem como por pretender evitar o encarceramento, se aplicará a pena privativa de liberdade, tá? Então, o sursi poderá ser aplicado no momento da condenação e deverá ser motivado pelo magistrado, bem como por pretender evitar o encarceramento, se aplicará a pena privativa de liberdade. Então, de repente, pode ter ocorrido alguma dúvida com relação a essa parte final, né? Eu aplico o sursi àquele crime cuja pena máxima seja no sursi simples, né, de 2 anos de detenção ou reclusão, sursi etário humanitário até 4 anos de reclusão ou de detenção. E tem umas outras questões que, por exemplo, não pode ser revogado, né? A gente bateu isso pra caramba, que o o militar que fosse punido por infração disciplinar considerada grave no gozo do benefício, tanto no sursi quanto no livramento, poderia ter revogado o seu sursi, causa de revogação facultativa, mudança pela 14688. O réu, isso aí não tem diferença do sursi do direito penal militar, do direito penal comum, ele deve aceitar, né? Ele deve manifestar essa aceitação, se ele não quiser ele cumpre a pena dele, ele não tem problema nenhum. E a questão das penas acessórias, não, né? Eu só aplico sursi aquelas penas privativas de liberdade, de reclusão e de detenção. Pena acessória eu não suspendo, tá? E o quanto, o período, é um período diferenciado, tá marcado aí no material de vocês também. Então, é um período diferenciado, se for reclusão, se for detenção. Uma novidade que só tem no CPM, CP comum não tem isso. A 69 é a questão do PM de folga, né? Sargento, PM de folga. E nas aulas eu comentava muito, pessoal, militar de folga, militar da ativa no seu período de folga, ele não perde a qualidade de militar da ativa, ele continua sendo militar da ativa. Se ele está de folga, está de férias, está de licença, ele continua sendo militar da ativa, ele não perde essa qualidade. Quando ele for transferido para inatividade, para reserva, for reformado, aí ele vai ser um militar inativo. Mas se ele é militar da ativa e está de folga, ele não perde essa qualidade. Então aqui, o crime, para a conceituação do crime, não me parece ter tido muita dificuldade, né? A gente teve aí uma corrupção ativa, crime militar, porque foi um crime praticado por militar da ativa contra a ordem administrativa militar. E isso talvez pode ter dado alguma dificuldade, né? Porque assim, o artigo 9º, segunda linha, trata da ordem administrativa militar, mas não diz efetivamente o que é a doutrina que se incumbe. A gente viu até que isso era uma dica de ouro, né? Toda vez que a ordem administrativa militar ou o patrimônio e sua administração militar forem atingidos, não importando o agente, a competência será da justiça militar, porque será um crime militar, tá? E a 70, encerrando aqui, a 70, pessoal, ela exigia da gente um conhecimento também de processo penal militar, CPPM. Então me parece, né, o gabarito efetivamente é a A, né, eu tenho que encaminhar o cópia integral imediatamente para o Ministério Público, perante a Justiça Comum, a fim de que prossiga as investigações quanto aos atos praticados por civis, porque isso a gente comentava muito, né? No âmbito da Justiça Militar Estadual do Distrito Federal, por força do artigo 125, parágrafo 4º, eu não tenho possibilidade de ter um jurisdicionado civil na JME ou na JMDF. Eu tenho possibilidade de ter civil na Justiça Militar da União, JMU. Isso a gente comentava muito agora. Se a investigação vai prosseguir, se não vai, se remete imediatamente, se remete só ao final, aí isso já é questão de processo penal militar, pessoal.
Por isso que eu, né, caso, né, seja do interesse de vocês, tenham por acaso marcado uma assertiva diferente da do gabarito, que ingressem com recurso pedindo para anulação dessa questão. O examinador tinha um mundo para cobrar de direito penal militar, e aí ele entrou nessa de quem vai remeter, se vai remeter imediatamente, aí é matéria processual, tá? Pessoal, deixa aí também, para quem não conhece, algumas obras que eu tive a oportunidade de escrever, tá? Eu fico por aqui. A gente se vê em breve. Foi um prazer ser professor de vocês. Aprendi demais, continuo aprendendo, né? Os alunos entrando em contato. Professor, por que é essa questão, não é aquela? E aqui já fica o meu compromisso, né? Eu espero amanhã estar melhor. A gente vai ter o gabarito. E aí, qualquer dúvida com relação à questão gabarito, a gente trata pontualmente ou a depender da monta, assim, a gente faz um outro vídeo para gravar, tá bom? Forte abraço, pessoal, bons estudos, vá e vença!